Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler a passagem que os irmãos escolheram para o culto desta manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler eu quero ler três versículos. Nós já lemos com o pastor. Então eu vou ler apenas o versículo 6, 7 e 8. Quem encontrou pode dizer amém aí? Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Glória a Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela alegria de poder estar aqui mais uma vez com vocês. O ano passado eu vim na campanha de oração, né, Dani? Aí fiquei só um dia. Aí eu saí daqui lamentando, pastor, reclamando, murmurando. Mas a culpa não foi de vocês, a culpa foi minha, porque eu estava com muita atividade e não tinha condições de ficar 2 dias. Então esse ano o Kleber, cadê ele? Está por aí? Ah, Cleverson, né? Eu quero chamar de Kleber. É difícil esse nome seu, hein? Esse nome seu não é fácil não, meu amigo. Ele fez um contato e eu vou fazer uma confissão para vocês que eu falei para ele. Eu estava pensando que eu ia pregar aqui segunda-feira que vem. Aí sexta-feira eu fui olhar na programação e eu falei, mas parece que não está dando certo aqui. Termina domingo, como é que eu vou pregar segunda? Aí eu mandei a mensagem para ele. Ele falou, não, é segunda agora. Aí eu tive que mudar algumas coisas. Falei, não, então eu vou embora para Palmas hoje, né? Quer dizer, foi sábado que eu falei com ele. E graças a Deus nós estamos aqui. Eu sempre fico ansioso pelo momento de estar aqui com vocês. Eu não sei por que ficou reduzido, porque antigamente eu vinha na madrugada, depois voltava em outro trabalho, depois vinha. Agora é só madrugada. É só na oração. E eu estou com medo de uma hora acabar e não ter nem oração mais para mim. Então, graças a Deus ainda venho no trabalho da oração da madrugada. E eu fico impressionado com o número de pessoas que vêm. E eu tenho certeza que é porque você entende que isso aqui decide muita coisa. Você se lembra de Marcos capítulo 14? Quando Jesus... Antes eu quero agradecer a Deus pela vida do Valdomiro, meu amigo que está aqui. A Eliane, mais o Mateus e o Lucas vieram. Mas como nós chegamos muito já de madrugada, eles não deram conta de vir, mas amanhã eles estarão aqui. Em Marcos capítulo 14, Jesus vai para o Getsêmani. E antes de ir para aquele lugar, ele diz aos seus discípulos que vai passar pelo sofrimento da morte. E um dos seus discípulos, Pedro, se levanta e diz: eu passarei contigo por tudo que precisar de passar. Então Jesus diz a ele que ao invés disso, Pedro o negaria. E quando Jesus vai para o Getsêmani, Jesus pede aos discípulos para que fiquem em um lugar e traz com ele para mais próximo de si Pedro, Tiago e João. E ele deixa os 3 em um determinado lugar e, distanciado um pouco mais, ele começa a orar. Mas antes ele pede a esses discípulos para que ore com ele. Quando Jesus volta, os 3 estão dormindo. Então Jesus chama a atenção de Pedro. Por que de Pedro? Porque Pedro foi quem falou lá atrás: eu vou contigo para onde precisar de ir.
Então Jesus chama a atenção de Pedro e disse: Pedro, não consegues vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está ainda falando do assunto anterior. Ele está dizendo: tu podes até imaginar estar pronto. Talvez até as tuas convicções sejam reais, verdadeiras. Contudo, a prática daquilo que você quer, daquilo que você acredita, só será possível se cumprir, se você passar tempo com Deus em oração. A situação que vem depois disto é a prisão de Jesus Cristo. E Pedro, ao contrário de Cristo, não conseguiu resistir à tentação do dia, porque não conseguiu passar tempo acordado no Getsêmani à noite. E o que Jesus está tentando ensinar ali? Ele está tentando ensinar que todos nós vamos enfrentar a cruz no dia, mas nós só suportamos a cruz no dia se passarmos tempo no Getsêmani à noite. Porque a cruz é o lugar do sacrifício e o Getsêmani é o lugar da renúncia. A oração não é para fazer com que Deus saiba o que queremos e libere a nossa vontade para que se cumpra. A oração é para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Há quem olhe para Jesus orando no Getsêmani e pense assim: coitado, o que ele pediu, Deus não deu, porque ele pediu: passa de mim este cálice. Não, não foi isso que ele pediu. Isso era o que ele poderia querer, mas o que ele pediu foi para que a vontade do Senhor fosse feita. E a Bíblia diz na carta aos Hebreus que aquilo que ele pediu foi concedido. Porque quando ele foi para o Getsêmani, ele não foi apenas por causa do sacrifício, ele foi por causa da vontade de Deus. E depois de se estar certo do que Deus quer, você pode enfrentar qualquer coisa de dia, porque você já venceu ela à noite. E era o que Jesus tentava ensinar para Pedro. Na verdade, o problema de Pedro é o problema de muitos de nós. Nós sabemos o que é a vida ideal, mas nós vivemos uma vida real que é diferente. Tudo que a gente canta aqui, tudo que a gente prega, tudo que a gente lê, tudo que a gente fala é o ideal. Os nossos louvores são ideais, as letras são perfeitas. O que nós pregamos é extraordinário. Você e eu sentamos aqui e ouvimos e assistimos muitas vezes a palavra do Senhor falar de uma maneira perfeita. Isso revela a vida ideal, é aquilo que Deus quer. Mas ao contrário disso, a vida real tem uma outra proposta e uma outra ideia. Por quê? Porque aquilo que queremos, nós sempre estamos prontos para querer, mas só vamos suportar na carne o peso da vida real, da vida ideal de Deus, se aprendermos a passar tempo com Deus em oração, sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus, nos rendendo ao querer de Deus, nos sujeitando ao querer de Deus, renunciando os nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 que nós já ressuscitamos com Cristo, então não temos mais que pensar nas coisas desta terra, devemos pensar as coisas do céu. Renunciando os nossos conceitos e preconceitos que estão disfarçados de conceitos. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente ou mentalidade, que é uma mudança de conceitos e de valores. Porque se tem uma coisa que machuca e fere os princípios de Deus, é quando nós damos o entendido ou o mal entendido como entendido. É quando nós invertemos valores no nosso coração e consideramos, imaginamos que Deus concorda com isso. E a oração, passar tempo com Deus, nos ajuda a arrancar da nossa mente a velha mentalidade, porque Deus não quer nada do velho homem. Você vai ver no Novo Testamento que Deus não quer saber de nada do velho homem. Tudo do velho tem que ser jogado fora. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, vigiando para não falar besteira. Diga assim: joga o velho fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Explica para ele que é o velho homem, mas não é o velho. Não é teu pai. E nem o esposo. Porque nós queremos fazer remendos. Nós queremos fazer remendos. Jesus disse: eu não vou dar
pano do reino para remendar as vestes velhas da velha natureza. Nós queremos que Deus use os nossos recipientes para depositar o vinho novo. Ele disse, não, me dê os odres novos, que eu vou lhes dar o vinho novo. Então, passar tempo com Deus é exatamente isso. Nós vamos desfazer e desconstruir tudo aquilo que a gente construiu na carne, tudo aquilo que a gente construiu no império das trevas, tudo aquilo que a gente construiu no mundo. Na presença de Deus, nós vamos desconstruir, nós vamos quebrar tudo isso, nós vamos desfazer tudo isso e vamos reconstruir o modelo original de Deus. Vamos construir o formato que Deus desenhou. Nós vamos olhar para Deus de novo e vamos pedir a Deus para que refaça a nossa estrutura segundo, não a nossa vontade, mas segundo o que está escrito em sua palavra. Só assim nós seremos capazes de enfrentar a tentação que vai vir durante o dia, que vai cercar você no trabalho, que vai cercar você na escola, que vai cercar você em muitos lugares. Essa estrutura que você constrói aos pés do Senhor vai te dar autoridade para enfrentar Satanás. Porque você vence Satanás depois que perde para Deus. Certa feita alguém perguntou para Jesus qual era o segredo de passar tão pouco tempo com o diabo. Você já prestou atenção que Jesus passava pouco tempo com o diabo? O demônio, quando Jesus desceu do monte da transfiguração, a Bíblia Sagrada diz que tinha um demônio que pegou um rapaz, e o rapaz estava pulando, caía na água, caía no fogo, caía naquela bagunça. E os discípulos colocavam a mão, sai demônio, sai, não sai, não sei se tu já passou por isso. Não vou mentir não, passei uma vez. Eu vou contar logo tudo. O bicho rasgou até minha roupa. Calma que foi só a camiseta. Eu tinha 15 anos de idade, uma mulher manifestou endemoniado na igreja, eu fui tentar expulsar o demônio dela. E ela me deu uma mordida na camiseta e arrancou a minha camiseta, rasgou tudo. Aí um obreiro, assim, mais experiente do que eu era um adolescente, eu estava tentando ser mais crente que todo mundo na igreja, levei uma lição terrível. Ele falou, dá licença, eu saí e eles resolveram o problema. E aí eu fiquei me perguntando, por que é tão difícil expulsar demônio? Não é difícil. O problema é que nós queremos passar pouco tempo, nós queremos passar pouquíssimos tempos diante de Satanás sem ter passado nenhum minuto com Deus. Então Jesus vai ensinar para os discípulos que o pouco tempo que você passa na luta com o diabo depende do muito tempo que você passa com Deus em oração. Amor, o problema nosso é que nós suamos, nós queremos enfrentar Satanás a nosso modo. E tem gente que está enfrentando o diabo há muitos e muitos e muitos anos. E você pode vencer isso em poucos dias, desde que pare de lutar com Satanás e perca em primeiro lugar para Deus. Porque o problema é que muitas vezes o que o diabo está fazendo porque Deus tem tentado estabelecer o governo dele sobre você e não consegue. Então você quer lutar contra dois inimigos e você tem que entender que só pode ser um. Tiago escreveu no capítulo 4, verso 7 assim, sujeitai-vos a Deus, ou seja, renda-se para Ele, não fique lutando contra Ele, se rende a Ele, resisti o diabo e Ele fugirá de vós. Porque aquele com quem você lutava e agora se rendeu, faz sombra para você e repreende o poder das trevas. E é assim que nós devemos aprender a travar batalhas por nossas famílias. É assim que nós devemos aprender a colocar a nossa vida no altar do Senhor. E eu quero começar aqui, irmãos, nós estamos aqui num trabalho de oração, eu quero começar a dizer uma coisa para você. Essa guerra não vai ter trégua. O diabo não para. Enquanto você está aqui, os demônios estão tentando encontrar uma forma de atrapalhar você. Não brinque com Satanás, porque ele não brinca com você. Hoje, enquanto nós orávamos, eu estava profundamente tocado, porque tenho sentido no meu coração uma necessidade tremenda de orar pela minha família. Tenho sentido que o inimigo tem soprado e tem conseguido encontrar legalidades dentro da minha casa. Eu tenho dito, Deus me ajuda a encontrar todas as brechas e fechá-las pela oração e pela atitude de um pai, de um sacerdote dentro de casa. E eu creio que você se sente como eu, quando olha para situações em que você não consegue resolver do seu modo. Você tem medo, porque se trata de um universo que você não conhece. E o diabo não vai descansar. O tempo todo vai batalhar para estragar e destruir o plano de Deus para você. A primeira coisa que nós devemos compreender é que Deus nunca erra. Ele não fez nenhum de nós aqui para depois ficar pensando o que Ele tem para nós.
Colocar uma pessoa na terra e depois olhar e dizer, o que eu vou fazer com ele? Isso não é assim. A Bíblia diz que nós somos criados nele antes de qualquer coisa, para que fôssemos depositados na história, a fim de vivermos as boas obras que ele desenhou para nós. Então, cada um que está aqui tem um propósito, tem um objetivo, tem um ideal. E Deus se vê glorificado quando você cumpre esse propósito. O propósito de Deus de nos depositar em um lar saudável é proteger os seus ideais para a nossa vida. Proteger o seu plano para a nossa casa. Quando enviou o seu Filho ao mundo, o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, não o fez adulto, mas fez criança. E escolheu, selecionou criteriosamente o pai e a mãe para proteger o propósito. Porque o escritor do livro de Eclesiastes diz que para todo propósito tem um tempo e um meio. Então Deus trabalha para cumprir o propósito, determinando meios e estabelecendo tempos. Seu pai e a sua mãe é escolha divina. A circunstância em que você está foi escolha divina. O tempo que você passou de dificuldades e de provações pode ter sido por permissões divinas, por causa dos propósitos que ele tem na tua vida. E Satanás vai trazer com todas as forças as suas armadilhas para tirar a tua família, a tua casa do propósito que ele tem para você. Ele vai investir pesado. Para você ter uma ideia, ele pode estar aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado, fique esperto. Os demônios não estão muito longe. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 3, que o sacerdote Josué estava na presença do Senhor para oferecer o seu sacrifício. E à sua destra estava, não me lembro se era a destra ou era a esquerda, mas eu tenho para mim que era a destra, Satanás para se lhe opor. Diante do sacerdote estava o anjo do Senhor, e quando o sacerdote se apresentou, as vestes do sacerdote estavam sujas e Satanás estava ali. E eu imagino que dizia, este rapaz não pode estar aqui porque as suas vestes estão sujas. A Bíblia diz que quando a mensagem do reino é pregada, ela cai à beira do caminho e é pisada. O que significa a desvalorização, o que significa o não guardar no coração. Vem o maligno e rouba. Então ele não está muito longe, ele está procurando se aproximar do lugar onde você está para conhecer a vontade de Deus que libertará a tua família. E ele não vai desistir de lutar contra você. Não. A minha casa está cercada de anjo. Tem uma muralha de fogo intransponível na minha casa. Irmão, não tem lugar mais protegido do que o Éden. A serpente estava lá dentro. E o maligno usou a serpente. Tua casa pode ser a casa mais perfeita, mas Satanás vai tentar soprar a sua mensagem lá dentro. Peraí, pregador, mas eu sou um homem de oração. Isso aqui para mim é fichinho, orar 40 minutos. Eu oro 2 horas por dia. Eu gosto de tirar jejuns prolongados. Satanás não beira. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus terminou uma consagração de 40 dias. E depois que terminou, Satanás apareceu. Você não é melhor que Jesus. E ele não brinca. E eu estou dizendo isso com muito temor e tremor. Porque nós estamos numa batalha e esta batalha não vai parar até o dia da glorificação da igreja. O dia em que Jesus voltar para buscar o seu povo. E como ele não dorme, nós também não vamos dormir. Como ele não cessa, nós também não vamos cessar. Como ele não descansa, nós não vamos descansar, nós vamos ficar ligados no Senhor. O Senhor vai edificar a nossa casa. Mateus capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu assemelharei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
veio o vento, veio a chuva, deu sobre aquela casa e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero profetizar aqui esta manhã, que Deus vai estabelecer a proteção dele para o teu coração, pelo poder da palavra e da oração, e vai trazer restauração e transformação para dentro da tua casa. Você pode dizer glória a Jesus? Eu sou assembleano, então tem que dar um glória a Jesus de vez em quando, para poder alegrar meu coração. Não é para mim o glória, mas eu fico mais feliz, aí a gente fica mais empolgado, entendeu? E vai pregando, e vai dar. Diga glória a Deus. Também não precisa exagerar. É brincadeira. Bom, eu sei que vocês sabem disso. E esse ato de 1 Samuel capítulo 30, em que os amalequitas levam refém parte da família de Davi, isso é antigo, irmão. Você está no propósito, Satanás leva refém uma parte da família. Começou lá com Abraão, quem lembra? Abraão está na direção do propósito de Deus, está nos ideais de Deus. De repente alguém da família disse: Abraão, teu filho foi levado, teu sobrinho foi levado cativo, está preso. E agora você encontra-se na situação como a de Davi ou a de Abraão. Você está servindo a Deus, está focado no propósito, e de repente Satanás começa a cercar aqueles que são mais vulneráveis na sua casa. Começam a cercar aqueles que ainda não conseguiram entender seus ideais. Começam a cercar aqueles que ainda não compreenderam o propósito. E você pergunta: como eu vou fazer para que Deus comece a mudar esse quadro? Ele vai começar a mudar isso através de você, como mudou através de Davi. E aqui no texto de 1 Samuel capítulo 30, um ponto-chave da expressão que me chama a atenção. Após chegar à cidade de Ziglag, quando Davi descobre que a sua família foi levada cativa, e a família dos homens daquele lugar, a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu gosto disso. Os homens da cidade queriam apedrejar Davi porque o consideravam culpado por tudo que acontecia, e ele buscou a sua força no Senhor. Esforçar-se no Senhor é compreender que o que vem para você, que decide o que vai acontecer, não é seu, é de Deus. Davi tinha essa convicção. No Salmo 104 ele dizia: tudo aquilo que o Senhor criou, se o Senhor virar as costas, deixa de ter sentido e passa pelo tormento. A criação depende da tua presença para que possamos ser fortalecidos. No Salmo 46 ele dizia: tu és refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que antes que tome qualquer decisão, ele vai consultar a Deus e certificar-se de que esta batalha é do Senhor e de que do Senhor virá a vitória. O nosso maior problema é que nós queremos regaçar as mangas e enfrentar as lutas sem primeiro passar um tempo com Deus, consultando se a batalha é dele e de que forma devemos enfrentar esta guerra. E por isso muitos de nós estão se sentindo fracassados aí. Eu perdi esse casamento, perdi esses filhos, eu estou fracassado. Quem sabe é o que você está sentindo hoje. No final do ano 2017 você pensou: quanto fracasso. Quem sabe quando terminou o ano você sentiu quanta decepção consigo mesmo. E o Senhor olha para nós como olhou para Pedro e disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Tem quem diga que quem escreveu o Evangelho de Marcos quem narrou o Evangelho de Marcos para Pedro escrever, o Evangelho de Marcos para Marcos escrever foi Pedro, por causa das particularidades com que Pedro é tratado. Porque o Pedro não quis orar, ou melhor, não conseguiu orar quando era para orar, e não conseguiu ficar de pé na hora da batalha. Só que envergonhado, triste, distante dos seus irmãos estava ele, quando Jesus apareceu ao terceiro dia, chama Maria e disse: olha, você vai, diz aos meus discípulos e a Pedro que vão para lá, para a Galileia, e me esperem lá. A Maria chega para todo mundo e disse: olha, Jesus apareceu, ressuscitou ao terceiro dia. Não vale nem um glória a Deus aí. O teu Jesus está ressuscitado e tu fica calado. Teu Jesus ressuscitou o terceiro dia. Já entendi porque que a gente não pode ficar vindo o ano todo.
Porque senão vocês desbastistificam e assembleanificam. A assembleia ficar ligeiro. Aí, ó, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aê. Jesus ressuscitou. Não precisa dar glória a Deus mais agora, não. Agora eu vou falar. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Maria aparece para ele. Ele aparece para Maria e disse: olha, Maria, chama os discípulos e também Pedro. Então, quando ela vai falar com os discípulos, ela disse: olha, Jesus ressuscitou. E o Pedrão está lá nos cantos. Ela disse: ó, Pedro, mandou dizer para você que você não deve faltar lá nessa reunião. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que você não deu conta de aguentar o dia da batalha, mas é porque eu te avisei lá no Getsemane que era para você ficar em oração, você não deu conta. Mas ao invés dessa frustração, dessa decepção, fica de pé e vamos buscar, porque eu vou te encontrar de novo lá no Pentecoste, vou te revestir de autoridade, nunca mais tu vai passar por esse constrangimento, porque tu vai descobrir o caminho da oração e da autoridade de Deus. Deus, irmão, Deus não é de Deus de segunda chance, não. Tem gente, Deus é o Deus da segunda chance. Se fosse da segunda, eu estava lascado. Porque teve uma vez que eu precisei da terceira, da quarta, da quinta. E muitas vezes você tropeçou e o Senhor ainda está dizendo: eu ainda te espero no Getsemane para passar tempo na minha presença. Eu ainda te espero no Getsemane para a gente orar. Para chorarmos juntos, para buscarmos a face do Senhor juntos. Aleluia. Chame o Senhor para fazer parte disto. Convide a Deus para entrar nesta guerra. Eu vou te dizer que Ele vai fazer 3 coisas quando entrar nesta batalha. Primeiro, Ele vai acender a luz. Você viu que depois que acendeu a luz a gente conseguiu ler melhor a Bíblia? Porque no escuro é para a gente orar, aí depois acende para a gente ler. Toda vez que a luz está apagada você tem dificuldade de encontrar as coisas, sim ou não? E esse é o problema de muita gente, está tentando se encontrar no lar e não consegue. O papel do pai e o papel do filho estão todos invertidos. O pai está em humildezinho, parecendo aquele animalzinho acuado no canto. Vai falar com o filho com medo do filho ficar zangado com ele. O filho manda na casa. Os papéis invertidos, porque a luz está apagada e você não consegue perceber que as coisas estão fora do lugar. O caos de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, sem forma e vazia, é a casa de muita gente. Mas quando Deus começa a criação de forma processual, o único objetivo ali é estabelecer princípios, porque Deus não precisa de luz para fazer nada. Contudo, Ele acende a luz antes de colocar a ordem na casa, para mostrar para nós que não dá para arrumar a casa com luz apagada. Lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz: e percebendo que a dracma estava perdida, acendeu a luz e começou a arrumar a casa. O problema da nossa casa é porque a luz está apagada em muitos lugares. A luz apagada. Nós não temos discernimento para perceber onde Satanás está trabalhando. Com a luz apagada, não temos discernimento para compreender a forma que o inimigo está agindo. Então, quando ele chegar, convidado por você através da oração, e que ele entrar, ele diz: haja luz. E quando ele acende a luz, você vai começar a perceber que a coisa está assim meio fora de lugar. A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sentou ali em volta da mesa, está naquele bate-papo, Zaqueu começa a olhar e começa a se constranger. Ele disse: Senhor, eu estou com vontade de vender meus bens e dividir. Tem mais, eu estou com vontade de restituir quadruplicado qualquer um que eu tenha prejudicado. Sabe o que é isso? Luz acesa. Porque depois que a luz se acende, você descobre o que verdadeiramente importa. As coisas mais caras dessa vida, Deus nos deu de graça. No passado, quando o barco estava afundando, você pegava as bagagens, as coisas e jogava fora para salvar as pessoas. Hoje, está jogando as pessoas fora para salvar as coisas. Esse velho já está dando trabalho. Caça um asilo para colocar ele. Esse menino está me dando prejuízo. Vamos caçar um negócio, vamos jogar ele lá. A gente vai jogando as pessoas fora para salvar as coisas. Sabe o que é isso? Luz apagada. As coisas do chão estão em cima e as coisas de cima estão embaixo. Você e eu não podemos ver quando estamos com a luz apagada, porque nós não sabemos para onde vamos. A Bíblia diz que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas aqui em oração você está dizendo: Senhor, vem para dentro da minha casa.
Vem para dentro da minha casa. E quando Deus chega, Ele vai acender a luz. E quando Ele acender, você vai fazer como Zaqueu. Meu Deus, como eu estava valorizando as coisas erradas. Como eu estava investindo tempo e esforço e energia em coisas erradas. Teus olhos vão se abrir. Segundo lugar, quando ele entrar, ele vai estabelecer o princípio da separação. Isso está em Gênesis capítulo 1. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E por que a separação? Porque a separação que Deus faz, ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, valorizar o que se aprecia. Porque Deus vai separar a luz das trevas para mostrar, o que eu gosto é disto. O que eu quero é isso. Decidir que tipo de vida e que qualidade de vida a tua família vai viver. Eu quero isso na minha casa. Eu quero esse comportamento. Eu quero esse perfil para os meus filhos e para a minha casa. Se você quer esse perfil para os filhos, vai ter que estabelecer esse perfil para você. Porque você não reproduz. Eu estou falando até ligeiro que eu estou meio brabo agora. Você não reproduz. Um minuto. Você não reproduz o que você fala. Você reproduz o que você faz. A Bíblia é clara. Cada árvore se reproduz segundo a sua espécie. O que você é o que vai reproduzir nos teus filhos. Então quando você diz, eu quero esse perfil, vai ter que começar por você. E esse é o princípio da separação. Você vai estabelecer separação para valorizar o que se aprecia. Deus separou a luz das trevas. Outra coisa, Deus também separa para estabelecer as diferenças. Porque nenhum de nós somos iguais. E essa separação não é para dar a uns mais do que os outros, mas sim para investir no lugar certo em cada um. Porque a maioria de nós quer assim. Eu quero que tu seja igual a ele, que tu seja igual a ele, e você precisa ser igual a eu. E não é assim que funciona. A separação se estabelece a diferença, onde eu valorizo o que está dentro de você que não está em mim. E em terceiro lugar, a separação que Deus estabelece é para que se veja aquilo que não é visto, porque está tudo misturado. Quando as águas se retiram para dar lugar à terra, se percebe a beleza que estava debaixo dos mares. Muitas coisas Deus precisa separar para você ver o tesouro que você tem dentro de casa e que você valoriza quando está lá fora. Tesouro dentro de casa. Um dom extraordinário que teu filho tem e tu não conhece. Uma habilidade incrível que a tua esposa tem e não conhece. Por quê? Porque está tudo misturado, está tudo bagunçado. E Deus vai fazer separação. E Deus vai estabelecer isso para que você perceba que tesouro maravilhoso foi colocado dentro do teu lar. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu tenho a vida mais extraordinária do mundo. Diga, minha esposa é extraordinária. Os meus filhos são extraordinários. Diga, eu só não dou conta de ver direito. Diga, mas eu estou aprendendo. E eu vou enxergar tudo isso. Porque o Criador fez para que eu pudesse ver e glorificar o nome dEle. Em terceiro lugar, controle de qualidade, porque quando Deus entrar na tua casa e na tua família, Ele não vai querer que nada seja feito de qualquer forma. Afinal de contas, você serve um Deus de excelência e vai ser um pai desleixado. Serve um Deus de excelência e vai ser um filho, um esposo desleixado. Não é assim que funciona. Deus tem controle de qualidade para tudo. Quando terminava as obras dizia, é bom. Sabe que Ele está avaliando o que Ele mesmo faz. Se Deus é criterioso consigo mesmo, que dirá comigo e com você? Será que Deus pode olhar hoje para aquilo que nós fizemos ontem? Porque Deus não diz, é bom para aquilo que está sendo feito. Deus só diz, é bom para aquilo que está concluído. Será que Deus pode dizer para aquilo que nós fizemos ontem, é bom? Foi bom? O dia de ontem para Deus foi bom? Esse momento que você esteve em oração e o que você pediu para Deus foi bom? A vida que você levou até aqui tem sido boa aos olhos de Deus, porque às vezes o que você considera legal, para Deus não é. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que tinha uma igreja que falava assim, sou rica e de nada tenho falta. Porque ela pensava que a riqueza estava no dinheiro, que estava nos tesouros. Pensava que a riqueza estava na posição social das pessoas que congregavam lá.
Isso não é riqueza. Melhor, isso é um nível de riqueza. Contudo, esse nível de riqueza é aquele nível que a traça e a ferrugem pode corroer e levar. Existe um nível mais elevado que somente Deus pode avaliar e que ninguém pode roubar. E esse é o nosso problema. O nosso problema é que muitas vezes aquilo que nós dizemos ter, para Deus não temos. Sou rico e de nada tenho falta. E Deus está olhando dizendo, tu não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Minha família é uma bênção, está todo mundo vindo para a igreja domingo, porque a religião é extraordinária. E ela pode asfixiar a vida espiritual do reino. Você sabia? Porque muita gente se descansa no que faz aqui para não ter que fazer em casa. Começou a campanha, meu amigo. Aqui vai ser pancadaria do primeiro dia até o final. Se descansa no que faz aqui para não ter que fazer em casa. Sabe aquela cinta que o camarada coloca? Que você vê e fala, você emagreceu? Só que ele não pode nem responder, porque se abrir a boca, o bucho desce. Então aqui ele põe a cinta, não fala palavrão, não fala nada, fica na vigilância total. Santidade. Cinta. Está asfixiado, porque ele está doidinho para falar uma piada, mas não pode, está todo mundo vendo. A cinta. Quando ele chega em casa, que ele arranca a cinta, o bucho vai e desce. Ou seja, ele volta àquela vida velha, que a mulher sabe que ele tem, que ele é brigão. Que ele é... Eu sei que não tem ninguém aqui, mas eu preciso falar, pode ser que tenha violento, imoral, profano. Soltou a cinta, velho, todo mundo sabe. Aí aqui todo mundo pensa que ele é um santo, mas a família sabe que ele não é. O pior é que a própria cinta, talvez alguém aqui já usou esse trem. Depois tem que trocar porque ela vai modelada, ela vai sendo modelada pela barriga do encrenca. Então daqui a pouco a cinta não aguenta. Então daqui a pouco ele não percebe, ele fala bobagem aqui. Daqui a pouco, sem querer, ele fala uma besteira aqui e você começa a ver que aquilo é tudo disfarçado. Só que como ele consegue cumprir um papel mais ou menos, como eu ouvi uma vez um rapaz falar, razoavelmente mais ou menos, ele consegue cumprir esse papel, ele se sente aliviado. Mas para ele, o Senhor diz por meio dos profetas no Antigo Testamento, não quero tuas ofertas, não quero tuas ofertas, não quero teus cultos, não quero teus sábados, não quero tuas luas novas, não quero teus sacrifícios, não quero você aqui, sem que antes você resolva lá e traga para cá resolvido, porque eu não quero as tuas coisas, eu quero você. Aleluia, 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 eu quero você, eu quero o seu coração, eu quero a sua vontade, eu quero o seu propósito, eu quero o seu ideal, eu quero o teu amanhã, eu quero o teu agora. Pare de pensar que você perdeu, porque você nunca foi dono de nada. A Bíblia diz, nada trouxemos para essa vida, e certo é que nada poderemos levar. O nosso maior problema é que depois que Deus começou a colocar um sapato no meu pé, eu falei, rapaz, que sapato bonito, é meu. Aí Deus me deu um relógio. Esse dia eu estava dando aula na sala de aula do curso de teológico. Aí eu contei um testemunho que eu tinha ganhado um relógio e doei pensando que eu ia ganhar um monte, assim, tipo assim, eu plantei uma semente, eu vou colher uns 30. Fiquei quase 5 anos sem relógio. A gente tem que tirar esse negócio na cabeça de que tudo que você dá, você vai receber. Não é só assim não, meu amigo. Você tem que dar por gratidão, não é com um olhão grande não. Aí um aluno estava lá... O aluno estava ouvindo, ficou com dó e me deu um. Mas aqui está aqui, esse relógio é meu. Você nunca foi dono de nada. O maior problema é que as coisas que estão com você estão sendo estragadas porque você acha que é dono. Estão estragando o teu filho porque acha que é dono. Se eu e você não, eu. Se eu e você entendêssemos que ele é do Senhor, todo dia desde que nasceu eu diria, Senhor, do que jeito o Senhor quer que eu crie? O que o Senhor quer que eu ensine? O que o Senhor quer que eu fale? Não é meu, é seu. Agora não, é meu. Não é comigo, deixa aqui. Opa, isso aqui é tudo meu, esse carro é meu. É por isso que nós estamos sendo prejudicados. Porque todas as vezes que achamos que somos donos de alguma coisa, aquilo que estraga é prejuízo. Prejuízo.
Quem vive no reino não passa por prejuízo, porque não é dono de nada. Tudo que Deus deu a ele é de Deus. Se Deus quiser levar, ele continua sendo dono. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. É por isso que Davi ora, ele disse: Senhor, eu vou. E Deus disse: pode ir, Davi, porque o que eu te dei, eu estou te permitindo buscar de volta para dentro da tua casa, porque o que Deus nos dá, ainda é do Senhor, mesmo estando na palma da nossa mão. Aleluia! Oh, glória! Eu já estou caminhando para o final. Se puder alguém fazer um barulhozinho no teclado e uma batida naquele trem ali. Aleluia! O negócio ali pode esperar um pouco. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu estava sentindo aqui, enquanto orávamos, eu senti a presença de Deus de uma forma muito forte nesse lugar. Muito forte. Oh, essa semana de oração, ela vai ser marcante na vida de algumas pessoas aqui. Vai ser marcante, porque Deus está dizendo: eu quero entrar na tua casa e fazer uma grande obra. Essa semana eu disse à minha esposa, eu disse: meu bem, eu quero, durante muitos anos eu passei orando e estudando sobre o reino de Deus, e eu tenho visto que nós já sabemos direitinho o que é que Deus quer, só que a gente não está praticando. Então está na hora de praticar. Eu disse: eu falei, eu quero vamos colocar um adesivão assim na parede: essa casa é a casa do reino. Só que eu estava sem dinheiro, eu disse: não tem adesivo? Pega aquele quadro preto lá e escreve de giz: essa casa é a casa do reino. Todo dia, como dizia Abacuque, para quem passar correndo lê: o rei habita aqui. Tudo é dele. Tudo é dele. Jesus tem que ser dono de tudo, querido. Quando veio à terra, ele o prazer de Cristo não era ouvir: tu és profeta. O prazer de Cristo não era ouvir: tu és sacerdote. O prazer de Cristo era ouvir: tu és rei. Ele se comportava como rei, porque o rei não precisa sair ostentando nada, ele é dono de tudo. Alguém disse: por que um túmulo emprestado? Quem disse que o túmulo era emprestado? O túmulo era dele, ele é rei. Jumento emprestado, quem disse que o jumento era emprestado? Estava emprestado para quem estava usando, o jumento era dele. Por isso, quando procuraram um homem com um cântaro de água e disseram: para onde o senhor vai? Eu disse: eu estou indo para ali. Ele disse: é porque o Senhor, governo, o rei, nos pediu para que te acompanhasse, para saber onde é que ele vai celebrar a ceia. Então vamos, porque ele é rei. Ah, não, vai usar um cenáculo emprestado. Não, quem está usando o cenáculo emprestado é o que está na casa, porque o dono do cenáculo é Jesus. Aí ele passa e diz: pegue o jumento. E quando perguntarem de quem é, quem está pedindo esse animal, vai dizer: o Senhor quer. E vai levar o animal para ele, porque ele é rei. Irmãos, tem gente pedindo a Deus para mudar o ciclo de vida. Muda meu ciclo de vida, Jesus. Esse salário está pouco. Eu queria outra casa. Eu queria outro carro. E Jesus está dizendo: eu quero andar no carrinho velho que eu nunca andei com você. Eu quero entrar na casa velha, porque eu ainda não fiz o que queria fazer, o que eu gostaria de fazer na casa velha.